Irmãos, eu quero convidá-los a se colocarem mais uma vez de pé e quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, nós falaremos sobre o tema Famílias dispostas a servir. Já estamos iniciando falando sobre famílias, né? Romanos capítulo 16, nós leremos a partir do verso 1. Amém? Os irmãos acharam? Estarei lendo, irmãos, quero reforçar, estarei sempre utilizando aqui em nossa igreja, e também quando começarmos a projetar aqui os textos bíblicos, sempre utilizaremos a versão NVI, tá bom? Eu já andei usando outras versões, mas vamos unificar, assim os irmãos ficam mais tranquilos no acompanhamento das leituras. Romanos capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim: Recomendo-lhes nossa irmã Febe, diaconisa, ou na sua Bíblia pode estar escrito serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pétrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro e meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, nosso irmão, Quarto, envia-lhes saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, há um único Deus,
sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor amado, nós agradecemos porque a sua palavra é viva, santa e eficaz. Agradecemos, Senhor Deus, por essa ministração de hoje e pelas pessoas que aqui estão, e agradecemos também pelas pessoas que estão acompanhando de forma online. Pai amado, pedimos que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações nessa noite. Nós rogamos, Senhor Deus, a direção do alto, a iluminação que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Quando nós olhamos para um texto como esse, aqui de Romanos capítulo 16, nós logo ficamos, e podemos indagar, o que o pastor vai falar com tanto nome? Que mensagem vai vir daí? Provavelmente você ouvindo eu lendo esse texto, você deve ter já pensado assim, o que o pastor vai falar? Desses nomes, Urbano, Epêneto, Andrônico, Júnias, tantos nomes aqui diferentes, até alguns que vocês podem, os irmãos que estão pensando em ter filhos, pode já anotar para, quem sabe, utilizar na escolha. Eu brinco, são nomes diferentes daquela época, muitos não são conhecidos nos dias de hoje. Mas nós encontramos aqui, irmãos, nesse último capítulo do livro de Romanos, expressões, de fato, que mostram como Paulo, ele observava aquela igreja que estava em Roma, Se nós pararmos para observarmos aqui o livro de Romanos, nesses 15 capítulos anteriores, vamos perceber que é um livro riquíssimo de teologia. O apóstolo Paulo, ele sintetiza a base do que ele pregava. Podemos definir assim, resumir Romanos dessa maneira. O livro de Romanos é uma síntese. Paulo escreve um tratado teológico para mostrar à igreja qual era a base da pregação dele. Então ele começa falando sobre a cruz de Cristo, ele fala sobre o efeito da cruz, sobre a justificação. É um livro maravilhoso, um tratado teológico. Então, depois dele ter falado de tudo aquilo, de todo esse tratado teológico, ele encerra no capítulo 16, mostrando aqueles irmãos que estavam em Roma, a importância daqueles irmãos e como que aqueles irmãos se portavam na obra do Senhor, e de fato eram famílias dispostas a servir. E como é bom, irmãos, a gente poder contar com uma igreja disposta a servir. Isso é muito bom, é abençoador, é algo maravilhoso, não é? Você está aqui no culto essa noite, você veio aqui, mas você percebe um ambiente diferente, um ambiente de louvor, de adoração. Você olha para o lado e você vê pessoas felizes, você vê pessoas que têm alegria em seus lábios, você vê um chão limpinho, você vê um cheiro ali de algo que as irmãs já estão trabalhando, preparando, O cheiro é bom, o ambiente é bom, as pessoas tão alegres. Isso tudo é expressão de serviço. São pessoas que têm servido para que você se sinta bem, para que até o cheirinho que você sinta aqui seja um cheirinho gostoso, que vai dando fome aí para o final do culto, você poder ali participar de algo que as irmãs têm preparado. E nós podemos, assim, de uma maneira resumida, resumir aqui o capítulo 16 de Romanos em 4 partes. Poderíamos resumir em saudações aos irmãos de Roma. Isso vai até o versículo 16, nós temos ali saudações de fato. Depois nós temos advertências contra os rebeldes, porque na igreja há pessoas que se rebelam sim, há pessoas que muitas vezes se colocam em oposição, não a pastores, não a líderes, mas ao próprio Deus e à obra dele. E essa igreja precisava estar atento. O apóstolo Paulo, ele orienta dos versículos 17 a 20 sobre esses irmãos, Há recomendações duríssimas a respeito destes. Também há saudações aos companheiros de Paulo, aqueles que estavam com Paulo ali durante a sua escrita, naquele momento ali em que ele redigia a carta. Muito provavelmente havia um irmão que escrevia de fato, mas era Paulo quem ditava, Isso é mencionado no finalzinho aí do capítulo 16,
versículo 22, diz que Tércio é quem redige a carta, né, a pedido do próprio apóstolo. Ele provavelmente estava falando e Tércio estava escrevendo. E no finalzinho, assim, no versículos 25 a 27, nós também temos ali a doxologia apostólica, né, como Paulo costumava encerrar a carta dele. Talvez você diga, pastor, ok, eu entendi isso, mas o que isso tem a ver comigo? Como assim isso tem a ver com esse tema, famílias dispostas a servir? Olha, irmãos, nós vemos aqui nessa carta expressões claras de algo maravilhoso que acontece em famílias abençoadoras, em famílias que servem ao Senhor com alegria. Algo que eu tenho, aliás, até experimentado aqui com os irmãos, eu confesso, né? Nós vemos aqui, e eu quero elencar 6 aspectos que nós podemos observar nesse capítulo 16 aqui, que nos mostram expressões claras de amor e de serviço dessas famílias que aqui são mencionadas. A primeira delas é que esses irmãos, né, eles são mencionados pelos seus nomes. É impressionante se nós olharmos e entendermos que Paulo ele está em Corinto escrevendo aos irmãos de Roma. Onde Paulo está? Corinto, distante. Paulo não tinha ido pessoalmente em Roma ainda, quando ele escreve essa carta aos romanos. No entanto, é impressionante as menções, né, aos nomes daqueles irmãos. E se nós quisermos entender como nós podemos chamar a atenção de alguém, é você falando o nome, mencionando o nome. Não tem uma palavra mais importante para uma pessoa do que o nome dela. Isso é algo muito significativo, né? E eu tenho aprendido, eu tenho um problema com o nome. Assim, se alguém falar para mim assim, o meu nome é tal, irmãos, dá um apagão em mim e eu vou esquecer. Rapidamente eu esqueço, não guardo. Mas eu consigo, se eu parar para conversar com essa pessoa, se eu tiver um tempo de conversar com essa pessoa, eu vou guardar o nome. Eu guardo. Porque para mim o nome é algo, é pessoal, né? Cada um de nós tem um jeito de guardar. Eu tenho um jeito assim, é pessoal. Se eu sentar com uma pessoa e bater uns minutinhos de prosa, eu vou guardar o nome para sempre. Eu não esqueço mais, né? Então, é impressionante como são mencionados os nomes. Há 27 menções de nomes aqui no capítulo 16 de Romanos. É interessante porque outras pessoas são saudadas, mas 27 são nomeadas, né? Sendo que são 26, né, de Roma, e a 27ª pessoa mencionada aqui é a própria Febe, é a portadora da carta, a diaconisa que está indo lá para Roma, levando a carta. É impressionante como Paulo dá valor aos nomes, e ele faz questão, inclusive, de mencionar o nome das pessoas. Isso, irmãos, é algo muito significativo, é muito especial isso, quando nós podemos recordar o nome de alguém. Isso mostra que eu me importo com essa pessoa de verdade, não é? Então, numa família que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está aqui, né? É muito especial, meu irmão, se você puder, de fato, saber o nome do seu irmão. Você sabe o nome de todas as pessoas que estão aqui, nessa igreja? Você sabe? Você vai dizer, pastor, eu sei o nome de todo mundo aqui, sei o nome de todo mundo. Olha, se você sabe o nome de todo mundo, provavelmente você tem um relacionamento com essa pessoa. Dificilmente você vai saber o nome de alguém que você não se relaciona. É muito difícil. Isso mostra que Paulo, ele dava valor, né, para aqueles nomes, para aquelas pessoas de forma individual. Ele fez questão, de fato, de mencionar que ele se importava com essas pessoas de forma individual. A palavra do Senhor lá em João, capítulo 10, irmãos, versículo 3, diz a palavra do Senhor que as ovelhas ouvem a sua voz, ele a chama pelo seu nome, falando a respeito de Cristo, né? A respeito do bom pastor, esse bom pastor que é o Senhor, ele nos conhece pelo nosso próprio nome. Isso é muito especial, irmãos.
Então, eu incentivo os irmãos a valorizarem, conhecerem de fato, fazerem um esforço para conhecer as pessoas, os seus irmãos de fato, né? E talvez a gente possa dizer assim, pastor, no âmbito da família, eu conheço meus familiares todos, né? Existe um fator aqui, irmãos, eu não vou entrar nele, porque ele daria muito, ele daria muito tempo. É que no mundo antigo, o nome ele não era só uma expressão que identificava uma pessoa fisicamente, mas no mundo antigo, cada um dos nomes era um significado, tinha um significado. É interessante isso, né? Porque as pessoas eram reconhecidas, inclusive, pelo significado dos seus próprios nomes. Se eu entrar nesse aspecto aqui, eu pesquisei um pouquinho, eu falei, eu não vou entrar nisso hoje na mensagem, porque se eu fizesse isso, eu ficaria 1 hora só falando aqui o que significava cada nome, a importância desses nomes ali para aquela igreja. Mas quando na expressão familiar eu tenho o meu marido, eu tenho o meu filho, eu tenho o meu primo, eu tenho a minha mãe, o meu tio, os meus familiares, conhecer pelo nome também significa conhecer essa pessoa não apenas como ela é chamada, mas tentar buscar entender a essência dela, a personalidade dela. Essa semana estávamos falando sobre expressões de amor, num aconselhamento aqui na igreja, expressões de amor. E a gente viu lá que existem 5 linguagens do amor, né? As pessoas expressam o amor de forma diferente, não é? E é interessante porque muitas vezes a esposa chega para o marido assim e fala assim, você não me ama. E aí chega nessa época aí, né? Vai chegando nessa época agora, Dia das Mães, né? Os maridos aí, presta atenção, hein? Dia das Mães, domingo que vem, né? Aí o marido chega lá, leva uma batedeira para a mulher. Aí a mulher fica brava. Como assim? Me trouxe uma batedeira. E aí você vai perceber que às vezes, para o homem pensa na esposa, ele fala assim, a minha esposa fica batendo lá para fazer o bolo, né? Cansa a mão dela, eu vou fazer lá né? Levar uma coisa para descansar ela, um presente para você, minha esposa, uma batedeira. Aí a mulher fica brava, meu Deus, pastor, eu ganhei uma batedeira, meu marido não me ama. Ele ama, a expressão dele, a maneira dele enxergar o amor, expressar isso, é dessa maneira. Só que nós vamos nos lembrar disso, irmãos, que tomar cuidado, né? Às vezes uma rosa só já faz a diferença. Então, né, aí o marido fala, meu Deus, eu podia ter comprado uma rosa, mas a batedeira custou 3, sei lá quantas vezes a rosa. Mas para a mulher a rosa é mais importante, né? É mais simples, mas é mais importante. Então, temos que tomar cuidado, temos que tentar entender, compreender como cada um funciona, como cada um expressa, né, a sua identidade, a sua maneira de ver, de enxergar, de sentir. Isso é importante no âmbito da igreja também e das nossas famílias. Os pais sabem, né, que cada filho, você pode ter 10 filhos dentro de uma família. Cada filho é diferente um do outro. Você pode ter 10 filhos dentro dos mesmos pais. Eles sentem diferente, eles agem diferente. Minha mãe tem 12 irmãos, não é isso? Minha avó teve 13 filhos, 12 irmãos. Quando junta a família toda lá, a gente percebe como cada tio que eu tenho é diferente um do outro. É muito diferente. E aí a gente fala assim, puxa, mas veio tudo do mesmo pai, né? Mas é tudo diferente, pensa diferente, age diferente, tem sentimento diferente. E assim vai, é assim mesmo, isso é família, irmãos. É assim que funciona a família. O crente também, ele deve valorizar, e o que nós podemos aprender aqui em Romanos 16, é que nós devemos valorizar relacionamentos. E nós temos aqui 21 descrições que estão associadas às pessoas. Isso também, nós também não podemos deixar de observar, pois são notáveis as palavras que Paulo usa para descrever quem são essas pessoas em relação a ele e aos outros que ali estão. Essas pessoas são mencionadas de irmã, irmão, servo, santos, auxiliadores, colaboradores, cooperadores, colegas de trabalho, eleitos, igreja, primícias. Essas pessoas são chamadas de parentes, companheiros de prisão, amados, aprovados, eleitos, mãe para mim,
hospitaleiro, são expressões que nós vemos aqui, 21 expressões que Paulo menciona a respeito desses irmãos. E essas descrições revelam o tamanho do valor que Paulo nutria por aqueles irmãos. E é interessante também que essas expressões que são mencionadas aqui no texto, elas não são expressões que enobrecem a pessoa. Por exemplo, ali poderia haver, dentre aqueles irmãos, pessoas que eram estudados, PhDs, doutores, filósofos, deveriam haver ali, talvez até médicos entre eles, mas Paulo não menciona essas pessoas dessa maneira. As expressões de Paulo em relação a esses irmãos são expressões que valorizam e engrandecem o poder de Deus na vida dessas pessoas. Na igreja do Senhor, irmãos, não tem pessoas que são mais importantes do que outros. Mas nós temos aqui o irmão Geraldo, estive ontem lá com ele, numa reunião aqui à tarde, sobre a obra da igreja, né? Em breve teremos novidades aí para a honra e glória do Senhor. O irmão Geraldo é um homem conhecedor, né? De engenharia, de obra, de projetos. E é interessante porque aqui na igreja do Senhor, irmãos, não tem o médico, não tem o engenheiro, né? Não tem o pastor, todos nós somos iguais para Deus. E nós podemos e devemos ser conhecidos com essas expressões que atraem o foco não para nós, mas para a glória de Deus em nós. Servos, amados, queridos, cooperadores, são assim que esses irmãos são lembrados. Companheiros de prisão, aprovados em Cristo, eleitos, e o que nos faz permitir ter esses adjetivos carinhosos na obra do Senhor são os nossos bons relacionamentos uns com os outros. Eu tenho tido a oportunidade, irmãos, de visitar os irmãos aqui da igreja. Eu tenho tido esse privilégio, essa oportunidade, né? Gostaria de poder visitar todos, né? Mas já visitei um grande grupo dos irmãos aqui da igreja. E é gostoso a gente sentar, né, e a gente poder conversar com os irmãos e a gente perceber quanto cada um, o jeito de cada um, né, quanto cada um tem a sua particularidade, a sua experiência, né, o seu jeito de servir ao Senhor. Temos alguns irmãos que gostam e servem cantando, cantam muito. Glória a Deus por isso. Tem outros irmãos que nem pensam em cantar, jamais. De jeito nenhum, pastor. Eu sirvo de outra maneira. Eu gosto de servir na obra e é gostoso a gente sentar e perceber essas qualidades que exaltam o Senhor e que remetem não a nós mesmos, a glória a nós, mas a glória ao Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos, porque Deus em nós, esperança de glória. É isso que Deus faz quando Ele se move em nós. Os crentes também, eles devem ser afetuosos. Nós encontramos aqui nessa carta de Romanos, no capítulo 16, expressões de afeto sendo mencionadas. 19 vezes nós encontramos expressões aqui, palavras de afeto entre os irmãos. Palavras como saúdem, recebam, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Aí talvez você vai falar assim, pastor, o que é isso, beijo santo, ósculo santo, né? Os irmãos tinham essa prática de se comunicar assim, de, né, se beijarem, mas não é qualquer beijo, é um beijo santo, não é? Aliás, na cultura judaica, não só homens em relação às mulheres, mas os homens tinham essa prática de se beijarem a si. Homens beijavam homens com um beijo santo, não tinha maldade. Mas aí você vai dizer assim, pastor, mas esse negócio de beijo aí, eu não sei se isso... O que é mais importante aqui, irmãos, não é implantarmos uma cultura do beijo santo aqui na igreja de Vila Moraes, não. Fique calmo em relação a isso. Estou ouvindo alguns irmãos assim, pensando... Não é isso. O que é mais importante nós pensarmos aqui, e talvez isso seja cultural de lá, não é? Essa questão do ósculo santo, e eu não tenho nada contra o beijo no rosto, né? Santo. Mas o que é mais importante nós observarmos aqui é a expressão de carinho, de afeto, tão necessário na igreja, tão necessário entre os irmãos, e que muitas vezes nós temos perdido isso,
Por quê? Porque a pessoa chega na igreja e a gente... Boa noite, tá? Poxa, dá uma boa noite, minha irmã. Dá um sorriso, né? Se você não pode dar um sorriso, você expressa com o olho, né? Está com a máscara, expressa com o olho. Isso vai ser percebido, né? O afeto, essa expressão afetuosa, as pessoas, elas precisam, muitas vezes, disso que tem aqui dentro da igreja. Porque, às vezes, isso ela não vai ter dentro da casa dela, ela não vai ter fora daqui. Mas é gostoso quando eu chego num ambiente como a igreja e eu percebo pessoas demonstrando afeto, carinho. Meu amado, como é bom ver você aqui. Glória a Deus, você veio hoje, né? Então essa expressão é a expressão de felicidade, de alegria, de carinho, de afeto, que de fato nós precisamos manter na igreja. E essa igreja, a igreja de Romanos, eles tinham isso. A igreja de Roma, ela tinha essa expressão entre eles. E, aliás, Paulo até indica que os irmãos mantenham, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Ou seja, busquem essa intimidade uns com os outros. Isso é bom para a igreja. Devemos, irmãos, nos aproximar uns dos outros, né, com essa intimidade, buscar essa intimidade. E talvez você diga assim, pastor, é difícil, né, eu ter essa intimidade com pessoas, eu tenho problemas com isso. E eu vou dizer para você, de fato é difícil mesmo, irmãos, não é fácil não, a gente nutrir bons relacionamentos de intimidade, mas você não vai conseguir ter intimidade com a igreja toda, isso é fato também. É difícil que você mantenha intimidade com muita gente, mas você pode buscar nutrir essa intimidade com um grupo de pessoas que você se identifica na igreja. Ai, pastor, mas eu não me identifico com todo mundo, eu tenho que ter essa intimidade com todo mundo. Claro que não, é claro que não. Dentre os próprios discípulos de Jesus Cristo, haviam ali entre eles pessoas que eram mais próximas do que outras, não é? Mas a cordialidade, o respeito, o carinho, isso deve ser buscado entre todos, sim. A intimidade talvez você vai ter com alguns poucos irmãos, mas a cordialidade, o respeito, o carinho deve ser para com todos. Também nós encontramos aqui, né, que os crentes, eles se expressavam nesse serviço não apenas no templo, né, mas também vemos aqui essas expressões de serviço sendo vistas nas casas. Olha que interessante você observar aqui Romanos capítulo 16, versículo 5. Você está com a sua Bíblia aberta? Observe aí, Romanos capítulo 16, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Né? Se você vê aqui também o versículo 14, saúdem, né, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas e os irmãos que estão com eles. Né? Há várias referências aqui a esses irmãos que estavam se reunindo nas casas, né? Isso é muito precioso, porque esses irmãos aqui, eles eram não apenas frequentadores da igreja, mas eles estavam frequentando as casas uns dos outros. Né? Nós vamos observar, por exemplo, no versículo 5 também: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, meu irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Há várias menções aqui de pessoas que estão se reunindo em suas casas. Isso é algo precioso, irmãos, porque a igreja do Senhor precisa se reunir nas casas. Aí talvez você vai dizer assim: pastor, nós vamos fazer aqui na igreja pequenos grupos nas casas? Já soube que já teve aqui na igreja trabalho de pequenos grupos, né? Não tem nada contra isso não, irmãos. Aliás, eu acho que isso é bênção até, né? Se tivermos isso de forma organizada, for bênção para a igreja, temos aí grupos que se reúnem durante a semana, é bênção, por que não? Por que não? Porque é nas casas que nós vamos descobrir essas intimidades dos nossos irmãos. É ali que a gente vai ter tempo de qualidade para conversar, para estar junto mesmo. E esses irmãos estavam se reunindo nas casas, né? A casa de Filólogo, Júlia, Nereu, Olimpas, né? E havia outros pequenos grupos, né, ali reunidos, né, como nós podemos observar aqui nesse texto, né? Isso nos faz pensar da importância
da reunião nas casas. Aliás, em Atos capítulo 2, né, nós vemos ali uma expressão ali, a partir dos versículos 40, nós vemos essa expressão muito clara. A igreja ela se reunia no templo, mas também nas casas, né? Essa é uma expressão clara de como nós podemos servir. Então, eu vou servir como? Eu vou servir ao Senhor onde eu estiver, seja aqui ou seja lá nas casas, né? Eu vou servir, vou aprender, vou crescer com os meus irmãos, com a igreja, onde eu estiver. Então, a casa também é uma fonte de serviço, um lugar onde eu posso servir ao Senhor. Os crentes, irmãos, devem ser piedosos, até mesmo no falar. É o que nós podemos aprender quando nós olhamos para esse texto de Romanos, capítulo 16. E observe o quanto esses relacionamentos eram encharcados de Cristo. Isso é revelado aqui no linguajar de Paulo. Paulo, com as palavras dele, com o conteúdo que ele utiliza, que a maneira como ele fala desses irmãos, revela piedade. Revela que ele tinha Cristo na vida dele, né? Ele, no versículo 2, eles falam, peçam que a recebam no Senhor, a respeito da irmã Febe. Ele vai dizer no versículo 3, meus colaboradores em Cristo. Depois ele vai falar no versículo 5, primeiro convertido a Cristo. Depois no versículo 7 ele vai dizer, estavam em Cristo antes de mim. Olha como Cristo está na boca de Paulo. Tudo que ele fala parece que ele coloca Cristo, se você observar aí. Ele vai dizer, versículo 9, o nosso cooperador em Cristo. Depois você vai ver no versículo 10, Apeles, aprovado em Cristo. Depois você vai ver no versículo 11, saúdem os que estão no Senhor. Depois no versículo 12, saúdem os que trabalham arduamente no Senhor. Versículo 13, saúdem Rufo, eleito no Senhor. Parece que Cristo está impregnado na fala de Paulo. Impressionante isso. Porque quanto mais relacionamento nós temos com Cristo, irmãos, mais de Cristo vamos falar no nosso dia a dia, nossas palavras vão estar impregnadas com Cristo. E aí, talvez você se pergunte, o quanto de Cristo eu falo no meu dia a dia? Na segunda-feira, amanhã, você vai levantar, vai para o seu trabalho, e eu vou perguntar para você, quanto de Cristo vai ter na sua boca, no seu trabalho? Quanto de Cristo vai ter quando você conversar com seus amigos? Quanto Cristo vai aparecer nas suas falas do WhatsApp, nos seus áudios, nos seus textos de WhatsApp? Você vai dizer, pastor, deixa eu fazer uma pesquisa aqui no meu WhatsApp para ver quantas vezes eu falei Cristo. Mas o fato, irmãos, é que nós precisamos estar impregnados com Cristo. Cristo precisa estar no na nossa linguagem. Nós precisamos falar de Cristo, nós precisamos mencioná-lo. Cristo precisa ser base para a nossa conversa com as pessoas. Cristo precisa estar presente em nosso dia a dia. Isso é algo impressionante. Quantas vezes Paulo menciona Cristo aqui? Os crentes devem ser piedosos no seu falar. Os crentes também, nós podemos encerrar aqui, é a sexta lição que nós podemos ter aqui nesse texto. Os crentes também devem amar a verdade, né? Note que nós podemos perceber aqui Paulo mencionando aqui esses irmãos amados. Nós devemos amar de verdade, não é? E esses irmãos aqui são mencionados 4 vezes. Paulo usa a palavra amado ou amada nesse texto de Romanos capítulo 16. Nos versículos 5, versículos 8, versículo 9 e versículo 12, nós encontramos aqui a expressão amado, amada, né? Isso aqui é algo que deve também fazer parte do nosso cotidiano. Nós devemos amar os nossos irmãos. Aí você vai dizer assim, pastor, é difícil amar as pessoas, não é? Porque as pessoas, elas são problemáticas. As pessoas são estranhas, as pessoas, elas têm problema. E aí eu vou dizer para você assim, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa
que tem dificuldades, você é uma pessoa que tem ou já teve problemas, você é uma pessoa que precisa do amor de Cristo, e todos nós aqui precisamos igualmente desse amor. Todos nós. Nós não somos menos ou mais carentes desse amor de Deus e do amor entre nós, irmãos. Todos nós precisamos de igual maneira desse amor. Nós somos carentes desse amor, de sermos amados, de nos sentirmos amados. Isso, irmãos, podem ser observados aqui quando nós percebemos o cuidado de Paulo a mencionar essa igreja. Os adjetivos que ele usa aqui com relação a esses irmãos, esse zelo aqui, nesse cuidado ao tratar esses irmãos, isso mostra de fato que ele amava essa igreja e que essa igreja era uma igreja amável e era uma igreja que vivia esse amor. Romanos 16, irmãos, é uma belíssima maquete, podemos dizer assim, um belíssimo retrato de uma igreja que serve ao Senhor, mas uma igreja que estava também disposta a servir ao Senhor. Havia problemas naquela igreja? Certamente. Havia. Nós encontramos aqui recomendações claras de que algumas pessoas, aqueles irmãos deveriam se afastar, claramente. Paulo não brinca com isso. Ele fala, olha, vocês se afastem dessas pessoas que estão causando divisões. Se afastem delas. Cuidado com essas pessoas. E é interessante que Paulo ele não maqueia aqui a situação, o problema que aconteceu, as dificuldades que aconteciam com aquela igreja, não é? E é interessante também que, embora ele está cuidando aqui, mostrando o amor, o zelo por esses irmãos, ele não esconde a verdade, no entanto, orienta aqueles irmãos para que eles se mantivessem firmes, unidos uns com os outros. E essa é a linguagem que devemos buscar dentro da igreja. Eu quero só recapitular aqui, para que os irmãos guardem, né? Nós devemos guardar nomes, né? Precisamos lembrar e buscar, fazer um esforço para lembrar dos nomes das pessoas, os nomes são importantes. Nós devemos valorizar relacionamentos, né? Quando nós descrevemos uns aos outros, né? E Paulo mostra que as saudações e recomendações nos mostram que nós devemos, enquanto igreja, ser afetuosos, trazer isso para a nossa realidade enquanto igreja, também para o nosso lar. Nós também devemos nos distribuir por aí nas nossas casas, servindo ao Senhor, e os crentes devem se reunir nas casas. E por fim, os crentes devem ser piedosos até no falar, né? Cristo deve estar impregnado na nossa linguagem. Que isso, meu irmão, seja algo que faça diferença na sua vida de alguma maneira, que você possa buscar viver e transmitir esses valores para a sua família, na sua casa e aqui nessa família chamada igreja. Amém? Amém. Nós iremos encerrar nesse momento o nosso culto e... Muito bem. É isso, né? Muito bem. Então vamos fazer a oração final nesse momento, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque estamos aqui diante de Ti, Pai, prestando culto, adoração, louvor ao Senhor que é digno de toda honra e toda glória. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com o seu povo aqui presente e espalhados pela face da terra agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Muito bem.